Olá a todos que vão ver este vídeo. Eu venho falar uma palavra que é muito maravilhosa, porque toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Muito bem. Eu venho falar quem pode ouvir a voz de Deus. Quem são as pessoas que podem ouvir a voz de Deus? É isso mesmo que você está ouvindo. Só quem ouve a voz de Deus fala com todos. Mas só quem ouve a voz de Deus é aqueles que são sensíveis à voz do Senhor. É aqueles que buscam mesmo e estão sensíveis, porque em todos os lugares tem aqueles que dão ouvidos. Eu vou fazer isso porque meu coração está dizendo para fazer. Não, isso não é certo. Meu coração está dizendo que não é para fazer. Então eu venho dizer uma palavra para vocês muito importante. Aqui em Gálatas 1, versículo 8, fala o seguinte: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso aqui foi Paulo, pregando para o povo de Gálatas. Então não existe outra palavra. Não foi à toa que Jesus falou o quê? Que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E que ai daqueles que mudarem um tio sequer da palavra. Porque mudando a palavra vai fazer muitos irem por um caminho que não é o caminho de Deus. É o caminho de portas largas. Este caminho não existe. Esse caminho de portas largas, ele não existe para irmos para o reino. Isso para quem crê. Ele existe para quem quer ir para o inferno. Não existe uma segunda Bíblia. A Bíblia, ela é, por si só, um livro que não pode ser mudado. É a lei do nosso Deus. Quem pode falar com Deus? Com quem Deus pode falar? Todas as pessoas podem falar com Deus. E Deus fala com todas as pessoas. Mas só algumas escutam, entendem e se deixam levar pela voz, se deixam conduzir pela voz do Senhor. Anátema será considerado aqueles que estão querendo reformular a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, não vai se adequar às nossas vidas. Pregar no evangelho mentiroso, que é o evangelho do oba-oba. Vem, você vai ter seus problemas resolvidos. Você vai seguir a Deus com problema ou sem problema, com riqueza ou sem riqueza, com saúde ou sem saúde, porque Ele é o caminho. E que caminho é esse, irmã Magda? O caminho para a salvação. Porque todos nós que estamos aqui passamos um período aqui. Aqui não é nossa casa, aqui não é nossa morada. Nós fomos escolhidos e chamados por Deus. Lá em Apocalipse 22, 7 fala assim. Apocalipse 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, que foi deixado aqui na terra por Jesus para nós. Jesus falou, eis que eu tenho que ir, que se eu não for, o outro de mim não vem. Então o Espírito Santo, ele não é inferior a Jesus ou inferior a Deus. Eles são três em uma só pessoa como nós. Nós temos esse corpo, nós temos uma alma e temos uma porção do Espírito Santo, que é o nosso Espírito. É Ele que se comunica com o nosso Espírito, se comunica com a nossa alma. Não ignoreis o Espírito Santo, nem a sua voz.
Aquela parábola do bom samaritano é um grande exemplo. O bom samaritano está em Lucas 10, a partir do versículo 30. Eu vou resumir. O que diz ali? Que um certo homem vinha, um certo viajante, e ele foi atacado por salteadores. O que são salteadores? A gente fala que são os assaltantes. Os salteadores, ladrões. E eles foram mortos, e eles bateram nele, a ponto dele parecer morto. Quem olhava, como foi o sacerdote, passou a olhar, já deve estar morto, deixa pra lá. Passou o levita também, já deve estar morto, deixa pra lá. Passou o bom samaritano, e ele foi tocado de íntima compaixão. O Espírito Santo, ele fala, ele é Deus, ele está aqui. Sem a presença dele na terra, há muito que nós já teríamos sido consumidos, levados. Mas existe um preço de sangue, e o Espírito Santo geme. Quantos e quantos de vocês não existem, quantos e quantos em nossas casas existem pessoas que oram por você, oram por aqueles que não são crentes, oram, e Deus vai ali, fica ali, tentando mostrar o caminho. Não é os caminhos, ou um caminho, são os caminhos que levam para Deus, para a terra prometida. Irmãos, vocês que estão aí do outro lado, não importa qual é o seu crédulo, o que importa é que existe o caminho. Existe o Espírito Santo. Fale com Ele. Busque o Espírito Santo. Ele quer que você o encontre, porque Ele já te achou. Não tenha tuas esperanças somente para esta terra. Não que você vai deixar de viver aqui. Porque existem pessoas que têm milhões e não têm alegria, não têm felicidade. Porque dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. É preciso nós nos negarmos. Quantas vezes nós já estivemos dentro da igreja e traímos a Deus, fizemos igualzinho a Judas. Deixamos a Deus por qualquer coisa. Não deixe Deus por qualquer coisa, por qualquer pessoa, ou por uma provinha que você está passando. Ore e fala, Deus, levante pessoas que vão me ajudar. Às vezes você está aí do outro lado e você simplesmente se decepcionou porque algo foi tirado de você. Mas quantas vezes o Espírito Santo te mostrou e você ignorou? Olha, para agora e vai orar. Olha, você precisa mudar nisso. Não se esqueça que o nosso tempo de vida aqui é limitado. Nós não nascemos aqui, nem as árvores, que são tão lindas, nem o mar. Olha que coisa mais linda esse pôr do sol. Vai ser para a vida toda. Uma árvore tem um tempo de vida, nós também. Nós também temos o nosso tempo de vida. Assine o meu canal, eu me chamo Magda Oliveira e vamos juntos levar a palavra do Senhor. Deus, Ele não muda. Nós é que não sabemos caminhar com Deus. Mas nessa caminhada, sempre tem uma chance
uma oportunidade, porque Deus, Ele é muito amor. E a ira de Deus não vai ser para agora. Não. Quando Deus fala assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, Ele não está falando de pessoas, não. Ele está falando para aquele último dia, quando você chegar diante dele, com várias justificativas, com horror nos seus olhos, pedindo socorro. Aí sim você vai conhecer a ira do Cordeiro. Porque você teve aqui várias chances de estar no caminho do Senhor. Ah, mas Deus me tirou tanta coisa. Não, não foi Deus, foi o diabo que te tirou. E você não vigiou. Porque aquele que está em Deus, o diabo não lhe toca. Só toca se você não vigiar. Ah, o que é vigiar, Magda? É ser religiosa? É ter um padrão de crente? É ter cabelão? É usar saião? É não usar... Não, é ser uma pessoa de moral, de obediência ao Espírito Santo. Obedecer à voz do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho orar por todos que estão aí do outro lado, desacreditados, totalmente frustrados, totalmente te culpando, magoados contigo, Senhor. Pai, perdoa-os. Eles precisam te encontrar novamente. Eles precisam entender. Aonde foi que eles caíram? Se arrependerem e voltarem. Ei, de repente você foi cobrado por algo que você nunca se arrependeu e não sabe que tem que se arrepender, porque não foi pregado isso para você. Não te pregaram isso, não pregaram isso para você. Arrependa-se da onde você... Lembra-te. Você não está lembrando, não? Peça ao Senhor para trazer a sua memória, porque Ele te ama. Jesus te ama. Não fique de fora.